Amém. Manifestando o reino de Deus, esse é o tema da minha mensagem. Eu quero falar um pouquinho do reino de Deus. Aliás, todas as mensagens que nós ministramos aqui, ela tem aspectos e fala de princípios do reino de Deus, né? Jesus, você percebe na sua vida, Jesus focava o reino dos céus, trazia analogias, parábolas, falando do cotidiano da vida das pessoas, mas era sempre querendo ensinar verdades espirituais acerca do reino dos céus. E a palavra do reino dos céus tem que ser a palavra dos nossos lábios, tem que ser a palavra que nós devemos ouvir, nos alimentar e também pregar. É importante nós falarmos acerca do reino dos céus. Por quê? Porque nós não somos cidadãos da terra, nós somos do céu. Você pode dizer um amém? Amém. Nós somos cidadãos celestiais, pertencemos ao céu, viemos do céu e pertencemos a Ele, e um dia nós aguardamos, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que nós estaremos a eternidade com Cristo, amém? Será o céu na terra, toda a glória, toda a divindade, todo o poder dos céus na terra, amém? Então abre o teu coração, que eu tenho uma palavra poderosa para a sua vida, assim como foi para a minha. Quero falar do reino de Deus, e eu quero deixar aqui, já falei isso aqui, mas eu quero relembrar você, sobre os 3 aspectos do reino. Primeiro deles, aparência. Então, quando nós falamos de reino de Deus, nós lemos na Bíblia, você vai ver diversas vezes Jesus falando assim, o reino dos céus é semelhante. Então, nós temos a aparência do reino. O que é a aparência do reino? É algo que é parecido, mas que não é de fato aquilo. Por exemplo, as religiões cristãs têm a aparência do reino dos céus, mas as religiões por si só não é o reino dos céus, mas aparenta. Todas as religiões, aliás, elas têm uma aparência do reino dos céus, mas não é de fato aquilo. Outro aspecto do reino é a realidade do reino. Lucas 17, 21, nos fala da vida de Deus dentro de nós. Vai dizer que Cristo em nós, a esperança da glória. Romanos 14, 17 diz assim, que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria no... Então a realidade do reino fala da vida de Deus que está dentro de nós. Fala a vida espiritual, a vida eterna de Deus que está dentro de nós. É a realidade, o reino está dentro de mim e dentro de você. Vira para a pessoa do seu lado e fala, o reino está dentro de você. Amém? O terceiro aspecto é a manifestação do reino. Nós ainda, apesar de termos já a realidade, e nós como igreja, é sobre isso que eu quero falar, nós devemos viver a nossa vida manifestando aquilo que está dentro de nós. Se a vida de Deus está dentro de nós, nós devemos manifestar, e é sobre isso que eu vou falar. Mas tem um terceiro aspecto, que é a manifestação do reino, e a manifestação do reino se dará na volta de Cristo, amém? Aonde o poder, quando eu falo de reino, eu estou falando de governo, estou falando de autoridade, estou falando de poder. A Bíblia diz, o próprio Cristo falou que o mundo jaz no... Ou seja, o poder, a autoridade que está regendo o mundo, ainda está sob a influência de Satanás. E a Bíblia declara que chegará um tempo em que se manifestará o iníquo, o anticristo, aonde ele se levantará como um líder mundial, trazendo e enganando as pessoas com uma falsa paz, dizendo que os cristãos é que são os inimigos, os diabos, perseguindo a igreja, e eles vão trazer um tipo de governo que vai enganar as pessoas, e as pessoas vão ser influenciadas, e vão entrar ainda mais no governo do maligno. Você percebe, o mundo está corrompido, sim ou não? Por quê? Porque está sob influência maligna. O mundo jaz no maligno, como diz Jesus. Só que chegará um tempo, irmão, glória a Deus por isso,
que o próprio Cristo descerá dos céus, com trombeta e voz de arcanjo, e ele se assentará em Jerusalém para governar todas as nações. E a Bíblia diz que ele prenderá o Satanás, o anticristo, por 1000 anos. Então será um governo de equidade, um governo de um justo juiz, aonde toda maldade, toda injustiça cessará. Esta é a manifestação do reino, é o terceiro aspecto do reino que se manifestará com a volta de Cristo. Amém? Quantos aguardam isso? Digam glória a Deus. Amém, irmão. Você tem que ansiar pela volta de Cristo. Tem que ser o seu desejo, né? A Bíblia diz que nós somos aqueles que devemos amar a vinda do nosso Senhor, né? Se bater um negócio em você agora, pastor, eu preciso me consertar antes. Irmão, você precisa se consertar agora, é já, porque no seu coração tem que ter o anseio de desejar o Senhor Jesus, a volta. Vai acabar, irmão, vai acabar toda dor, toda injustiça, toda maldade, toda enfermidade, tudo aquilo que assola a humanidade, né, por causa das suas escolhas. O homem escolheu errado e por isso está sofrendo as consequências. A terra foi amaldiçoada por causa de Deus? Não, por causa do homem, das suas escolhas. O homem sofre, por quê? Consequência de pecado, de erro. As enfermidades é do caráter de Deus? Não, claro que não. Deus não tem prazer na enfermidade, na dor, no sofrimento. Aliás, Jesus diz que ele veio para dar vida e vida, plenitude de vida no Senhor. Ele veio para nos dar vida. Tudo isso que sofremos, que a humanidade sofre, é por conta de suas escolhas, ok? Mas o diabo quer culpar Deus. Mas chegará um tempo que o Senhor Jesus se manifestará. Mateus 6,33, eu quero ler para você, não precisa abrir. Nós vamos ler alguns outros textos depois, que eu vou projetar aqui. Mas Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O contexto dessa palavra, Jesus está ensinando os seus discípulos acerca das coisas da vida, das inquietações da vida que todos nós passamos. Então, Jesus está dizendo assim, ó, não fiquem ansiosos e preocupados pelo que haveis de comer, de beber, do que vestir. Porque todas essas coisas, quem procuram, são aqueles que não conhecem a Deus, são aqueles que não têm a paz que vem de Deus. E andam ansiosos, preocupados, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou comer, o que eu vou vestir. Nós que somos de Cristo, e agora somos cidadãos dos céus, e o reino de Deus está dentro de nós, nós não precisamos mais andar ansiosos com essas coisas. Mas nós primeiro devemos focar no reino de Deus e na sua justiça. Irmão, quando eu falo reino de Deus, eu estou falando de coisas do céu, de valores e de princípios que são do céu, que não norteiam a sociedade corrompida, mas que são valores que vêm do céu, são algo que é eterno, que não tem fim. É disso que eu estou falando. E eu acho maravilhoso essa palavra, por quê? Porque Jesus, Ele está nos ensinando a colocar em ordem as coisas na nossa vida. Jesus está ensinando, olha, existem valores mais importantes que você deve colocar em primeiro lugar. Qual é o primeiro? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, ou seja, buscar das coisas espirituais, buscar do alimento espiritual, buscar o relacionamento com Deus, buscar os aspectos do reino, os valores, os princípios. Isso deve ser o mais importante na nossa vida. Mas é isso que acontece hoje? Aliás, nós percebemos que dentro da igreja, as pessoas, a maioria, talvez você não se encaixe. Se você não se encaixa no que eu vou falar aqui, glória a Deus, né? Se você se encaixa, é o Espírito de Deus que está falando através de mim para que você mude. Porque à medida que nós entendemos, quem entende que Deus tem o melhor e é perfeito em sua vontade? Levanta a mão. Amém. Então Deus deixa para nós exemplos. E o que eu estou te dizendo aqui é a palavra de Deus, dizendo, olha, você precisa colocar a sua vida em ordem. E a primeira coisa e mais importante, que é o próprio Deus que está dizendo, é buscar em primeiro,
Irmão, em primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Isso deve ser o mais importante na nossa vida. Mas nós olhamos, existem pessoas dentro da igreja como consumidores. Da mesma forma que ela vai no restaurante comer, ela vem dentro da igreja. Ela só quer receber. Só quer o que Deus tem para oferecer a ela. Ela só quer aquilo, a bênção, como um fast food, para que ela possa receber e continuar fazendo as coisas dela. Continuar no dia a dia, sem compromisso nenhum com o Senhor. Quando Deus está falando, buscar em primeiro lugar o reino, Ele está falando, se envolva. Se envolva com aquilo que eu disse. O que é buscar em primeiro lugar o reino? Não é só receber de Deus os valores e princípios e a vida de Deus, mas é também ser um instrumento do manifestar desse reino, de implantar esse reino, de deixar a vida de Deus fluir através de você. E isso, quando nós falamos disso, de deixar Deus te usar como um instrumento para que o reino do céu seja implantado na terra, requer compromisso, requer busca, requer renúncia, muitas vezes das coisas que nos deixam inquietos, com o que comer, com o que vestir, com o que beber, é ou não é? Requer compromisso, e eu estou aqui para dizer para você, você precisa ter um compromisso com Deus, para de simplesmente sentar e receber. Por quê? Porque não é só sentar e receber, que quer dizer que você está buscando em primeiro lugar o reino. Pastor, eu vou na igreja todo domingo, eu vou na célula, não falta uma célula, eu estou aqui no estudo, mas eu não quero servir, eu não quero trabalhar, não quero, não, irmão, Deus quer te usar, Deus quer implantar, apesar do mundo jaz no maligno, o poder e a autoridade do reino do céu está conosco, com a igreja. E o poder de Deus é maior que o do diabo, amém? Amém. A Bíblia diz que ele triunfou, despojou principados e potestades, tomou a chave do inferno da mão do diabo. E ele pegou e deu essa autoridade à igreja. Falando agora, olha, o mundo jaz no maligno, mas aonde a igreja viver como igreja e se manifestar, ali o reino dos céus vai ser implantado. E aonde o reino dos céus é implantado, há alegria, paz e justiça. Vidas são libertas, pessoas são curadas, pessoas são salvas, pessoas nascem de novo, e o reino se expande e cresce. Nós devemos manifestar o reino. Como filhos de Deus, devemos expressar a imagem do Pai e cumprir sua vontade, implantando o reino de Deus na experiência. Vamos para o primeiro versículo, Efésios 2:10. Olha aí. Vamos ler todos juntos? Amém? Esse texto é importante, eu gosto desse texto. Porque aí, olha que maravilha. Primeiro, você foi gerado em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, é o que a Bíblia diz. O Senhor te gerou dentro dele, te elegeu dentro dele. Mano, não é coincidência você estar aqui, não. Não é mesmo. Não é coincidência você ter nascido nesse tempo. E não é coincidência Deus está te revelando a palavra hoje. Não é. Tudo isso faz parte do propósito de Deus. Irmão, todas as coisas debaixo do céu têm um propósito, e Deus está no controle de todas elas. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Deus nos salvou para quê? Nos preparou, nos salvou, nos resgatou, nos elegeu para as boas. Deus não quer simplesmente te salvar. Deus quer te salvar e quer que você agora manifeste a sua salvação através das obras. Deus quer colocar a realidade do reino, e Ele colocou
a realidade do reino dos céus dentro de você, mas Ele quer que agora você viva essa realidade do reino dos céus na sua vida, no seu cotidiano, implantando o reino dos céus. Há um propósito. Tô salvo, tá bom. Deus me salvou, glória a Deus. Não, não tá bom. Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A salvação aconteceu, glória a Deus. Se perde a salvação, sim ou não? Não, porque quem garante sua salvação é Cristo. E Ele é perfeito, fiel. E Ele não é... Cristo não é igual a gente, irmão, que dá um presente e depois, se a pessoa não fizer o que a gente gosta, vai querer tomar de novo o presente. Cristo não é. Cristo dá o presente e não toma de volta. Mas agora, Ele espera de nós que vivamos como cidadãos do reino e venhamos manifestar e implantar o seu reino. Vamos para o próximo versículo. 1 Pedro 2,9. Esse texto você tem que ler e dar um glória a Deus, senão a unção não pega. Vai lá. Mas vós... Amém. Você é propriedade de Deus. Amém? Isso é bom, né? Oh, eu pertenço a Ele, eu sou propriedade, sou a geração eleita, o sacerdócio real, eu sou a nação santa. Amém, glória a Deus. Para que anuncieis. Irmão, você está vendo que a responsabilidade sobre nós é grande? Você fica se gabando que é povo de Deus, que é povo de Deus. Amém, glória a Deus, mas existe uma responsabilidade sobre a sua vida. Responsabilidade de manifestar esse reino, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que virar, começar a anunciar: olha, eu estava em trevas, mas Jesus que é luz me resgatou. Eu estava nas trevas, mas Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu fui resgatado, redimido, eu sou salvo. Você precisa conhecer esse Jesus. Você precisa começar a deixar o reino de Deus se manifestar através de você. Responsabilidade. Apocalipse 5, 9 e 10. Esse versículo também é maravilhoso. Vamos? Todos? Amém? E cantavam... Aleluia! Você é chamado de rei e sacerdote, porque o reino dos céus, para que haja o governo e a autoridade, precisa ter um sacerdote e um rei. E Deus colocou essas duas unções dentro de nós, para que nós possamos, como uns sacerdotes, intermediar, mediar a presença de Deus para o povo, trazer a presença de Deus na terra, invocar a presença do Senhor e Ele se manifestar na terra. Por isso que Deus te deu essa unção de sacerdote, te chama de sacerdote, e rei, para quê? Para governar, porque nós reinaremos sobre as nações. Mas irmão, se você não quer se envolver com o reino de Deus hoje, creia, Jesus não vai permitir você se envolver com o reino no milênio. Por isso que alguns governarão e outros não. Porque nós começamos a manifestar o nosso reinado e o nosso sacerdócio hoje. Nós começamos a manifestar a realidade do reino hoje. Porque Ele já nos chama de reis e sacerdote. Há uma responsabilidade, um encargo na nossa vida. Não é só na minha vida não, como pastor. Não é só na vida do pastor Célio. Não é só na vida da pastora Lurdinha, da pastora Nath. Não é não. É na vida de todos nós. Homem de toda tribo, ele falou, pastor de toda tribo, língua, povo e raça.
Não, ele falou homem. Quando ele está falando homem, ele está falando da humanidade, não está falando o homem, o ser masculino, está falando da humanidade. Ele te chamou para que lá na sua família, você traga a presença de Deus, e você governe com autoridade espiritual o reino das trevas, para que não toque na sua família, porque Ele te deu autoridade. Amém? Vamos manifestar o reino, quando entendermos que somos a imagem. Isso é muito importante, porque nós falamos de identidade aqui, nós falamos do ser o tempo todo, que para Deus o mais importante é o ser. Ele veio resolver esse nosso problema do ser, porque antes nós tínhamos uma identidade caída, corrompida, que herdamos do nosso pai Adão, uma identidade pecaminosa, uma identidade que não quer Deus, uma natureza que não deseja as coisas de Deus, antes uma natureza que zomba das coisas de Deus. Quantas pessoas você conhece que zombam de Deus? Isso é por conta da natureza adâmica que recebeu, corrompida pelo pecado. Mas aí Jesus veio, e Jesus falou assim: olha, não é só regras para que eles mudem o comportamento, eu vou mudar o estado deles, eu vou mudar a natureza deles. Antes eles eram como Adão, agora eles vão ser como Cristo. E Deus muda a nossa natureza, e hoje nós somos filhos de Deus, nós somos nova criatura. Então você precisa entender a sua identidade, porque através da sua identidade, de quem você é, de crer que agora você é uma pessoa diferente, você vai começar a viver como uma pessoa diferente. Amém? Irmão, cidadão do reino dos céus não fica de fofoca. Cidadão do reino dos céus age diferente. Cidadão do reino dos céus não fica nas redes sociais falando mal do irmão, dando indireta. Cidadão dos reinos dos céus compra e paga. Cidadão do reino dos céus abençoa e não amaldiçoa. Por quê? Cristo é o nosso referencial, sim ou não? Então nós devemos viver como Ele, porque Ele é o nosso padrão, o nosso modelo, Ele é o protótipo, e o desejo do Pai é te fazer igualzinho, Ele já te fez, pelo poder da cruz, da morte e da ressurreição de Cristo. Hoje nós podemos dizer: eu sou imagem e semelhança de Jesus, em todos os aspectos, mesmo que ainda minha vida não manifeste a totalidade do ser de Cristo, as suas características, mas eu creio quem eu sou, e que eu vou viver tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim, e aquilo que sou nele. Quem você é? Diga: eu sou filho. Viva como um filho. Viva como um filho de Deus. Viva como alguém que saiu das trevas e está na luz. Viva como alguém que é luz, que é sal, que é amor. Viva como alguém que tem a vida de Deus dentro, pronta, para dar para quem quiser. Porque a vida de Deus nunca acaba. Quanto mais Deus você busca, quanto mais de Deus você dá para as pessoas, mais Deus te enche. Ah, irmão, de repente você não está tendo mais experiência com Deus, sabe por quê? Porque você não está compartilhando o que Deus já te deu. Sabe por que eu gosto de ensinar? O tempo todo, se eu tiver a oportunidade, eu estou ensinando algo, porque quanto mais eu ensino, mais eu recebo. Irmão, você não tem noção. Você não tem noção. Às vezes eles me mandam mensagens no WhatsApp: pastor, eu estou te incomodando. Rapaz, não incomoda nada, é só... Às vezes eu não respondo na mesma hora, mas quando me manda alguma pergunta da Bíblia, eu já logo quero mandar responder o que eu sei. Por quê? Porque à medida que eu vou respondendo, o Espírito Santo vai falando no meu coração: ó, lembra tal texto? Conecta esse texto aí. Ó, lembra daquele outro texto que você leu? Conecta agora aí.
E Deus vai me dando, vai me dando, vai me dando. Irmão, começa a compartilhar o que Deus já te deu. Ai, pastor, eu preciso me preparar, eu sinto que eu não estou preparado. Claro, há uma preparação para todas as coisas. E sabe por que Deus quer te preparar? Sabe por que Deus quer te... Pergunta para a pessoa do seu lado. Deus tem que te preparar para que você possa receber aquilo que você tem, que Ele tem para você. Porque se Ele não te prepara para receber o que Ele tem para você, você se desvia. Então Deus, Ele quer te preparar para bênçãos maiores. Olha o que a Bíblia diz: ser fiel no pouco, que sobre o muito. Deus, eu vou ser fiel quando eu tiver muito. Não funciona. É agora. É agora. A fidelidade é agora. A fidelidade nos dízimos é agora. A fidelidade de vida com Deus é agora. A fidelidade de pregar o Evangelho e manifestar o reino é agora. Lá no teu trabalho. Quando Deus me chamar a tempo integral na obra, eu vou ser fiel. Não, irmão, é agora. É agora que você tem que manifestar sua fidelidade e começar a compartilhar. Por quê? Porque Deus deu do Espírito Santo dele para todo aquele que nele crê. Você precisa entender que a unção do Espírito está dentro de você. E a Bíblia diz assim, que não haverá necessidade que ninguém vos ensine acerca da palavra. Por quê? Porque a unção que está dentro de você pelo Espírito vos guiará e ensinará todas as coisas. Sabe o que Deus está dizendo? O pastor está pregando aqui, só pelo fato de eu estar lendo a Bíblia, o Espírito Santo está te ensinando. Só pelo fato de eu estar falando aqui, o Espírito Santo já está dentro de você te ensinando, fazendo você compreender a palavra, para que você comece a aplicá-la. Quem convence, irmão, não é o pastor. Eu posso ser a pessoa mais eloquente, eu posso saber ter conhecimento, sabedoria, não adianta, quem te convence é o Espírito de Deus. E você só está convencido e convertido aqui, sentado aí me ouvindo, me aguentando até 9 horas da noite, porque o Espírito de Deus está dentro de você. E Ele está dizendo, fica, porque Ele é chato, mas a minha palavra é gostosa, ela vai te levar a lugares mais altos. Deus quer te ensinar a colocar as coisas em ordem, para que você possa desfrutar do seu melhor, do melhor de Deus. Mas a nossa vida anda em desordem, nós queremos experimentar o melhor de Deus. As coisas espirituais são em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que ser o centro, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Jesus tem que ser o primeiro pensamento ao acordar. Ele tem que ser o centro, nossa vida tem que estar pautada na vida de Cristo. Porque daí todas as outras coisas... Aí, irmão, aí você vai começar a desfrutar. As bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Não precisarão trabalhar debalde. Vai colher onde não plantou. Mas como? Se a Bíblia diz que tem um princípio que eu tenho que plantar para colher, mas com Deus, irmão. Deus é Deus. Deus vai lá, planta e fala lá, vai lá e colhe. Ele plantou. Não foi você que plantou, mas foi Deus que plantou, porque Deus não pula princípios. A lei foi Ele que deu, precisa plantar para colher. Mas por que eu vou colher onde não plantou? Porque foi Deus que plantou para eu colher. Você não precisou se gastar para plantar. Quantos estão colhendo onde não plantou? Eu sei que tem vidas aqui que está colhendo onde não plantou. Essa mentalidade, é isso que Deus quer. Pode olhar para essas vidas que estão colhendo onde não plantaram, o relacionamento e o compromisso delas com Deus. Eu conheço elas, eu sei. Compromisso, relacionamento. É difícil às vezes? Claro que é. Por exemplo, hoje nós deixamos no Dia das Mães, 3 horas da tarde nós estávamos aqui ensaiando teatro. Pastor, não, irmãos, almocei com a minha mamãe, com a minha esposa, a mamãe mais nova,
que é a mamãe mais nova da igreja. Mas nós tínhamos o compromisso com Deus. Por quê? Porque é um privilégio servi-lo. E nós entendemos o nosso encargo, a nossa responsabilidade, como filhos que nós devemos manifestar o reino de Cristo na terra. Essa responsabilidade está sobre a igreja. Você acha que Deus deu poder e autoridade à igreja à toa? Deus te deu poder à toa? Você sair para a rua e fala assim, eu sou de Cristo, eu tenho poder. Ser curado. Aí. Mano, não é para você aparecer não. É para você despojar o inferno na vida das pessoas. Sabe, tem pessoas que precisam de libertação e você é o agente libertador. Tome postura, assuma sua posição em Cristo. Coloque em ordem as coisas e comece a manifestar o reino. João 14, 12. Tem mais 35 versículos. Meu Deus, Jesus. Estou brincando, amado, eu estou testando sua fé. João 14, 12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará, as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Olha que versículo poderoso. Quem está falando aqui? As obras que Jesus fez foram poderosas, sim ou não? Sim. Irmão, as obras de Cristo marcaram a sociedade, marcaram o mundo inteiro. Mudou, é antes e depois de Cristo. Mudou o rumo de nações, de todas as nações. E ele está dizendo, João declara, o mesmo João que escreveu isso daí, declara que se fosse escrever no livro todos os feitos de Cristo, não caberia, em livro algum, de tanta coisa que Cristo fez. Eles narraram as principais coisas. E Jesus está falando, olha, vocês vão fazer as minhas obras, e vão fazer ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. E lá, diante do Pai, Ele vai interceder, Ele vai liberar o Espírito Santo, o poder, e Ele vai falar, ande, faça, estabeleça meu reino, declare, o lugar onde você está, a planta dos seus pés, esse lugar é de Cristo, e começa ali, manifestar a glória de Deus, o poder de Deus. João 17, 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. O que Jesus deu à igreja? A glória, o poder, a autoridade. E esse poder e essa glória nos levam à unidade. E quando há unidade, o povo se converte. Por quê? Porque a unidade da igreja revela o amor de Cristo e as pessoas começam a crer. Por que o evangelho tem caído em descrédito? Eu vou te dizer por quê. Porque muitos cristãos estão indo lá fora e entre os irmãos estão brigando. E aí o povo do mundo fala, os crentes, eles brigam entre eles. E ali há um rompimento da unidade. E o evangelho cai em descrédito. Mas quando houver unidade, irmão, unidade dentro da igreja é fácil, irmão. Você sentar aí e falar que você é um com seu irmão, é moleza, não é? Eu quero ver lá fora. Quando o irmãozinho pisa no teu pé com defeito, no teu calo, quando o irmãozinho pega no seu pé, eu quero ver, porque é difícil, porque o diabo, ele é esperto, irmão. Ele vai semear a contenda, o ciúme, lá fora, na sua cabecinha depois, quando você sai do culto. Aí o irmão olhou para você e não te cumprimentou. Aí o diabo lá na sua casa, tá vendo? Não te cumprimentou. Aí fica fermentando na tua cabeça.
Ele não te cumprimentou porque ele é soberbo, ele é orgulhoso. E aí você vai, aí tem, muitos vai para a rede social, não estou falando que isso acontece aqui, eu nunca vi, mas vai para a rede social, para o Instagram, tira uma foto. É ou não é, irmãos? Por quê? A falta de unidade, o diabo está semeando a contenda. O diabo percebeu que bater de frente com a igreja era pior, não dava certo. Então ele se infiltrou no meio da igreja. Ele se infiltrou e ele vai semeando. E a falta de unidade faz com que o evangelho não tenha efeito na vida das pessoas. Porque a continuação do versículo é: para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja é a expressão exata de Cristo, assim como Cristo era a expressão exata do Pai. Vocês me entenderam? A igreja é a expressão exata de Cristo. Vamos ler o próximo versículo, eu quero te deixar algo no teu coração, João 12, 49 e 50. Esse texto é muito poderoso, João 12, vamos ler todo junto esse? Porque amém? Jesus era Deus, sim ou não? Jesus escolheu esvaziar de toda a sua divindade, de toda a sua glória. E esse texto relata para nós que Cristo, como homem na terra, não falava nada dele mesmo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo o verbo, mesmo sendo o princípio. Tudo o que ele falava acerca do Pai. Ele falava o que ele ouvia do Pai. Ele só falava, ele não tinha nada dele. E a mesma, irmão, o homem caído só pode ser transformado e liberto porque Jesus expressou a exata imagem do Pai. Porque Jesus não pregava nada dele mesmo, mas ele falava do Pai. E o Pai dava testemunho de Cristo através das obras. Quando a igreja entender que nós temos que falar acerca de Cristo, que temos que expressar a imagem de Cristo e falar as coisas dele, da sua palavra e nada de nós mesmos, nós vamos começar a ver pessoas se convertendo e o poder de Deus se manifestando, havendo cura, milagres e transformações, porque o próprio Cristo vai confirmar a palavra que sai da nossa boca, para que o Pai seja glorificado. Sabe por que você está pregando e não está dando certo? Porque você está falando coisas de você mesmo. Porque nas suas palavras, Cristo não é evidenciado. Não é evidente. E aí, irmão, não tem efeito. Nós precisamos, assim como Cristo revelou, tudo que ele dizia, irmão, ele dizia porque o Pai mandava ele dizer. Porque o Pai falava o que ele tinha que fazer. Jesus vai para o Getsemane, antes de ir para o Getsemane, o Pai falava, vai para o Getsemane. Deus quer fazer parte da nossa vida o tempo todo. Ele quer nos guiar o tempo todo. Por isso que Ele deu do Espírito Santo para estar em nós. Não somente sobre, mas dentro. Falou, eu vou colocar dentro deles, porque aí eu vou participar de tudo. Porque eu quero participar de tudo. Eu quero guiá-los em todas as áreas. Irmão, se Deus te guiar, você vai cair? Se Deus te guiar, você vai errar? Entendeu por que às vezes nós erramos? Porque não buscamos de Deus a direção. Ansiosos, não buscamos de Deus a direção. O último texto eu quero que você abra na sua Bíblia. Marcos 16. Marcos 16.
só para confirmar o que eu falei, o homem caído só pode ser alcançado porque Cristo é a expressão exata de Deus na terra, assim como a igreja deve ser a expressão exata de Cristo, vivendo a unidade para que o mundo conheça. Amados, enquanto andarmos pelos nossos próprios sentimentos, pela sabedoria humana, não teremos condição de sermos a expressão de Cristo na terra e manifestarmos o seu reino. Enquanto você continuar andando pelos seus esforços, pela sua vontade, por aquilo que você acha que é certo, não tem como. E, irmão, eu vou falar para você, se você não aprender que você precisa ser um implantador do reino e manifestar o reino, você não vai desfrutar da vida abundante de Deus. Por quê, pastor? Porque as coisas estarão em desordem na sua vida. E se as coisas estão em desordem na nossa vida, qual é o resultado da desordem, irmão? Tem como vir alguma coisa boa e certa de uma desordem? Não tem como, né? Dá errado. Você só vai desfrutar dessa vida abundante quando as coisas estiverem em ordem na sua vida. Quando você estiver fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. A vontade dEle. A Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita. Tudo o que você necessita, tudo o que você deseja de bom, todos os planos do teu coração estão em Cristo nas regiões celestes. Sabe por que você não recebeu ainda? Porque a sua vida não está em ordem. Você está dando mais importância para aquilo que não é importante. Você não está se envolvendo com Ele e com o seu reino. Não está expressando a imagem de Cristo. Não tem como. Princípio, Deus que estabeleceu. Marcos 16. Vamos ler a partir do 15. Eu quero deixar aqui para vocês alguns sinais da implantação do reino de Deus. Diz assim: e disse-lhes, versículo 15: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Versículo 19: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Primeiro sinal da implantação do reino de Deus é o ide. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Responsabilidade que o Cristo deixou para a igreja antes de ser assunto aos céus. Ide. Vira para o teu irmão e fala: vai, irmão. Vai em nome de Jesus. Irmão, quando que nós cumprimos o ide? Quando chamamos pessoas para a célula. Cumprir o ide não é tão difícil assim, querido. Né? Você não precisa ir lá na praça, colocar um som e ficar, ainda que isso seja válido. Mas eu creio que isso daí não está dando resultado mais. Isso deu resultado uma época, hoje não dá mais resultado. Entendeu? Então, você cumpre o ide, convida para a célula, convida para o encontro com Deus, convida para o culto. Para de ficar postando coisa na rede social e começa a falar de Cristo. Você está cumprindo o ide. Entendeu? Você está cumprindo o ide. É fácil cumprir o ide. Segunda coisa que é o sinal da implantação do reino dos céus: autoridade espiritual. Esses sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Expulsar demônio é sinal de autoridade de Deus sobre a nossa vida. É sinal de autoridade espiritual. Seremos afrontados por espíritos malignos, mas temos que batalhar sabendo que a vitória é certa, pois foi nos dada autoridade. Diga: eu tenho autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nenhum dano me causar. Amém?
Você tem autoridade, foi dada, é sua. Toma posse. Aleluia. Terceiro sinal da implantação do reino dos céus: cheios dos dons do Espírito. Ó, a Bíblia diz que os sinais seguiriam os que crerem. E a Bíblia diz no versículo 20 que o Senhor, cooperando com eles, confirmava a palavra através dos sinais. Sabe um dos sinais? Quando Pedro estava pregando. Mas Pedro não estava pregando cura, irmão. Pedro estava pregando Cristo. Ó, Cristo é a salvação para a sua alma. Sem Cristo é morte e condenação eterna. Era isso que Cristo estava pregando. Estava pregando a nova aliança, o novo fundamento. Cristo, quando a sombra de Pedro projetou e as pessoas passavam por baixo, Deus ia curando. Imagina, irmão, a sua sombra curar os enfermos. Quando nós colocarmos Cristo no centro e começarmos a pregar a palavra certa, os sinais vão te seguir. Deus vai confirmar e você vai ser cheio dos dons do Espírito. Os dons do Espírito vão começar a fluir através da sua vida. Quantos querem dons do Espírito Santo aqui? Amém, glória a Deus. Os dons são bons. Os dons facilitam a obra. É ou não é verdade? Amém. Quarto, ousadia no Espírito. Esse é outro sinal. Falar com convicção, com veemência, com autoridade, sabendo o que está falando. Só que a ousadia no Espírito, irmão, vem com conhecimento da palavra. Nós estamos vivendo dias em que pessoas... Você sabe que... eu estava conversando com um pastor na reunião de pastores, e o pastor falando de dois avivamentos que estão acontecendo no Brasil e um que está se iniciando agora. O primeiro avivamento é de conversão de almas. E é verdade, irmão. Tem crente para todo lado, né? Evangélico virou moda agora. Todo mundo é evangélico. Então esse foi um avivamento de conversão. E ele falou de um outro avivamento que é de transformação, de caráter, de vida. E eu falo que o avivamento que nós estamos recebendo também, que esse avivamento de transformação é resultado disso, do conhecimento da palavra. Nunca tem recebido tanta revelação, nós temos recebido uma carga de revelação da palavra muito grande, de conhecimento de Deus. É ou não é verdade? Temos tido acesso às coisas profundas do Espírito, temos recebido palavra revelada. Eu vejo um avivamento da palavra acontecendo, do conhecimento de Deus. E a ousadia no Espírito vem com o conhecimento da palavra. Porque a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade. E se eu não conheço a verdade? Olha o que a Bíblia diz: errais. Você erra porque você não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Então, a falta do conhecimento te leva ao erro, a ser derrotado. Satanás tem ceifado vidas e agido em vidas pela falta de conhecimento. E sem o conhecimento não tem como você ser ousado. Por isso que nós investimos tanto em conhecimento, irmãos. E teremos agora início no próximo mês a escola, que é uma escola de aprofundamento bíblico, que é Bíblia, conhecimento, para que nós possamos ser ainda mais ousados no Espírito. Amém? Quinto e último, contar com o cuidado de Deus. Olha o versículo 18: pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Contar com o cuidado de Deus, em todo o tempo. Deus está cuidando, está te cercando, está te livrando. Eu sei que, irmão, nós somos libertos, irmão, e livres de ciladas do maligno o tempo todo. O inimigo, ele não brinca para te destruir, não. Ele quer te destruir o tempo todo.
E Deus está te livrando, te guardando. Nós podemos contar com cuidado, mesmo que as tribulações e dificuldade venham, Ele está te guardando, Ele está te cuidando, tudo está no controle dEle. Ninguém te arrebata da mão do Senhor. E nós podemos contar com o cuidado de Deus. Isso é sinal da implantação do reino dos céus. Amém? Se coloque de pé. Irmão, eu espero que essa palavra produza no seu coração, na sua vida, o desejo de viver na experiência o reino de Deus, de experimentar a vida de Deus, o reino de Deus, e de ser um instrumento nas mãos deles. Espero que essa palavra, na expectativa do meu coração, é que essa palavra no seu coração produza uma transformação de mente, para que você entenda a necessidade de se envolver com a obra, de ser um instrumento de Deus, de começar a expressar a imagem de Cristo. Esse é o desejo do meu coração, de saber, lutas virão? Claro que virão, dificuldades? Sim, perdas? Virão também, mas você pode descansar, porque Cristo é contigo, e nós somos mais do que vencedores nele. Ele está te guardando. Implantar o reino de Deus nos traz paz, nos traz alegria, nos traz satisfação. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, toda honra e toda glória. Podem ministrar uma música. Toda honra e toda glória. Enquanto eles ministram, amado, vai falando com Deus. Fala para Ele que você deseja ser um agente do reino dEle, que você deseja manifestar a glória dEle, que você deseja viver como um filho, como um cidadão celestial, que você deseja pregar e expressar os princípios e valores dos céus, da palavra de Deus. Oh, aleluia, Senhor, nós te damos toda a honra e toda a glória. Senhor, nós declaramos que o Senhor não escolheu em vão as nossas vidas. Pai, assim como Isaías declarou naquele dia: eis-me aqui, dizemos: eis-nos aqui, usa-nos para manifestar o teu reino, para viver a sua vontade. Nós sabemos e entendemos a responsabilidade que está sobre nós. Ó Deus, por isso, nos ajuda a tirar toda pedra de tropeço, nos ajude a deixar todo o embaraço, nos ajude a colocar o nosso coração e a nossa mente no seu reino e na sua vontade, naquilo que é mais importante. Não nos deixe envolver, ó Deus, e ficarmos ansiosos pelas coisas da vida, pelas inquietações, pelo que havemos de comer, beber, vestir, fazer. Mas que a partir de hoje os nossos olhos, o nosso coração, todo o nosso ser esteja voltado para o Senhor, para a sua palavra, para a sua vontade, ó Deus, e para manifestar o teu reino. Aleluia! Aleluia! Nós te pedimos, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos nas nossas limitações. Ajuda-nos a vencer os obstáculos. Sê conosco.
Nós precisamos da tua graça e da tua bênção. Aleluia. Que o grande amor de Deus Pai, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do Espírito seja com a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.